Aumenta aí, Roberto. De 0 a 10, qual a sua capacidade de transformar experiências ruins em experiências com Deus? Gil? Então, a questão da transformação, como é importante, né? E a passagem bíblica, tem várias passagens bíblicas que falam, que remetem a essa transformação. E aí hoje eu quero trazer o Êxodo 3, de 1 a 22, depois vocês olham em casa, mas vou fazer um resumo que nessa parte bíblica fala que Moisés estava pastoreando o rebanho do seu sogro e estava levando esse rebanho para além do deserto, chegando ao Horebe, que é a montanha de Deus. Detalhe importante, né? Além do deserto. O deserto, aquele lugar onde a gente silencia o mundo e escuta a nossa própria voz e a possibilidade de escutar a voz de Deus. E vai adiante para a montanha de Deus. E lá o anjo de Deus apareceu a Moisés, uma chama de fogo, onde se encontrava uma sarça que não era consumida pelo fogo. Um detalhe importante é que a sarça para os israelitas não tinha valor nenhum. Era um arbusto seco e imprestável, que ficava à margem do deserto. Moisés quis se aproximar para ver por que a sarça não se consumia com o fogo. Deus, vendo que Moisés se aproximava, do meio da sarça, disse para Moisés tirar as sandálias, porque aquele lugar era sagrado. No diálogo com Moisés, Deus disse que sabia dos seus sofrimentos. Ou seja, próprio Moisés se sentia como uma sarça, porque Moisés estava refugiado no deserto porque havia assassinado um egípcio. E tornava-se assim, vítimas de suas próprias paixões. E por isso precisava fugir, porque o faraó queria matá-lo. Sua vida, nesse sentido, se transformou, se tornou árido, porque ele não tinha como ajudar o seu povo. E aí, Jesus disse, eu sei dos teus sofrimentos e eu sei dos teus clamores. A tua necessidade, o teu desejo de libertar o teu povo. E aí, Deus disse para ele, por isso vá, eu envio você ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés disse, quem sou eu para ir até o faraó e tirar os filhos de Israel lá do Egito? Deus respondeu, eu estou com você, e este é o sinal de que eu o envio. Perguntando, destacando a sarça, a primeira pergunta que eu faço, a sarça que era vista como um arbusto que não tinha valor nenhum, perguntar, quais são as sarças de espinho que existem em sua vida? As sarças são os vazios, são as mágoas, são experiências que nos remetem ao ressentimento, à culpa, à ira, os medos. São experiências vividas por nós que nos tornam áridos, inférteis, né? Portanto, estéreis. Essas sarças, às vezes, nos faz ter a impressão de que fracassamos, de que não nos resta apenas os destroços de nossas vidas e de que nada mais tem sentido. Quantas pessoas foi tomado por esse sentimento já? De que tudo é vazio, de que tudo é árido, né? Então, de repente na história, exatamente dessa sarça, surge a voz de Deus. Igual aconteceu na história com Moisés. Deus surgiu com uma chama que sobe da sarça de espinho, sem, no entanto, consumi-la. E justo que em nós era deserto e vazio, aquilo que fracassou, que se esgotou, aquilo que foi deixado de lado e desprezado, o que foi ferido, machucado, todas as experiências que nos parecem vazias, desnecessárias,
É exatamente nessa sarça que Deus transforma no lugar de sua presença. São nesses momentos de tantas dificuldades que a gente tem a oportunidade de viver uma experiência com Deus. Né? Com isso, percebe-se que tudo aquilo que não faz sentido em minha vida pode ser transformado por Deus. Pode se tornar um espaço sagrado para uma relação com Deus. A sarça de espinho vai continuar sendo sarça. A experiência não vai ser apagada. O que parece doloroso, o que parece não ser legal para a minha vida, o que parece que veio para me destruir, pode ser transformado pelo amor de Deus em um lugar de presença de Deus, onde Deus fala comigo, onde Deus me dá orientação. Então, todos os momentos ruins que nós vivenciamos, que não são poucos, né? A gente vive realmente, experimenta o gosto amargo do cotidiano, das experiências, são nesses momentos que aparentemente não tem nada para nos oferecer, que Deus surge, que Deus fala, que Deus transforma aquela sarça estéril em uma mensagem para nós. Com essa percepção, nós podemos acreditar que a luz e o amor de Deus brilham em nossa impotência, onde não somos capazes de ir adiante, onde nos sentimos feridos, né? E mais um detalhe importante na história bíblica é que Deus pede para Moisés tirar as sandálias. Tirar as sandálias é um sinal de humildade. Quando se fala na Bíblia em tirar as sandálias, é se despir. Né? Assim como Moisés, que se apresenta no lugar sagrado como um ser limitado, que nós também possamos, no lugar sagrado, acolher nossas verdades, nossas limitações, nossas dores, nossos sofrimentos, nossas revoltas, nossos medos, nossas falhas, as nossas feridas, para que assim Deus possa nos fazer instrumento de seu serviço, como Ele fez com Moisés. Do que aparentemente não tinha nada, Deus surge, faz um lugar sagrado e diz: olha, Moisés, eu preciso de você como instrumento para eu realizar o meu projeto. Né? E assim, nosso sentimento de vazio e de dilaceração irá modificar-se quando suspendermos nossa luta contra esses sentimentos. Pensar que eles são simplesmente inúteis, desnecessários. E nos colocar nas mãos de Deus. Quando tiramos as sandálias e caminhamos em direção à sarça, quando desarmamos e estamos abertos e nos colocarmos no solo sagrado de Deus, então o vazio se transformará em plenitude. E o sentimento de dilaceração, de destruição, de sofrimento, dará lugar a um estado de paz profunda, fruto da experiência com Deus. E aí São Paulo vem dizer, né? Pois quando eu sou fraco, então é que sou forte. E ele dizia nisso, porque para que a força de Cristo habite em mim. E é exatamente na fraqueza que a força se realiza plenamente. Confirmando biblicamente tudo isso que você falou. É na fraqueza que a força de Deus se realiza em nós. Porque é exatamente onde eu sinto a necessidade, onde eu não posso mais, onde eu sinto, talvez seja o fundo do poço, eu entendo que é o começo. Eu até digo para as pessoas quando dizem assim, talvez é porque você não chegou no fundo ainda. Talvez é preciso descer mais para chegar no fundo. Porque o fundo não é só o fundo, mas é o começo da subida. Isso. Às vezes é preciso chegar no fundo do poço para começar a subir novamente. Até porque nossa vida é mais ou menos esse percurso, né? Não é uma linha reta, mas é uma espiral. Eu preciso subir, descer e subir, para que esse movimento aconteça na minha vida. Então, isso é necessário
é essencial. E é muito forte isso que você está dizendo, Gil, porque quantas vezes nós pensamos que o fundo do poço chegou, ou que eu estou aí. E às vezes, diante das sarsas da vida que nos apresenta, nos aparece, a gente muitas vezes não consegue enxergar Deus nessa sarça, entendeu? E aí muitas vezes é nesse lugar, nesse momento, que a gente está tão debilitado, que a gente está de pés descalços, né? Que a gente assume a nossa verdade, que Deus se aproxima, que a gente tira a bagaça todinha que está no meio do caminho e a gente consegue, de fato, escutar Deus. Vamos já falar mais sobre isso. Cristiane, do Kim com K, em Farias Brito, ela disse o seguinte, você perguntou, né, Gil? De 0 a 10, qual a sua capacidade de transformar experiências ruins em experiências com Deus? Ela disse 9, porque tudo na nossa vida tem uma lição, um aprendizado. Olha aí, Cristiane está 9, né? Tá ótimo. Roberto, tem um áudio aí, que é o áudio do nosso irmão Francisco, é 51 segundos, dá uma olhada nesse áudio aí. Deixa eu ver aqui quem mais aqui que participou. Deixa eu ver. Bom dia, Geraldinho. Meu nome é Raquel, aqui da Vila Nova. Quero pedir oração para meus filhos Paulo e Davi, minha mãe e toda a minha família. Nada? Ok. Deixa eu ver aqui mais gente que está mandando mensagem enquanto o Roberto pega ali. A nossa irmã Inês diz assim, bom dia, Geraldinho.